Bem-vindo ao Literatura Digital. Jia Jiang aventura-se audaciosamente num território que tantos de nós receiam, a rejeição. Procurando rejeição durante 100 dias, desde pedir a um desconhecido que lhe emprestasse $100 até pedir uma recarga de hambúrguer num restaurante, Jiang tornou-se insensível ao sofrimento e à vergonha que a rejeição tantas vezes provoca, e nesse processo descobriu que, ao pedir aquilo que queremos, podemos abrir possibilidades onde antes esperamos encontrar apenas rejeições. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. Sem medo da rejeição, Jia Jiang. Jia Jiang tinha 30 anos, um bom emprego e um ótimo salário, mas não estava feliz. Foi sua esposa, grávida de 8 meses, quem o desafiou. Por que ele não largava o emprego e tentava dar início ao seu próprio empreendimento? Empolgado, Jia pediu demissão, montou uma equipe e teve boas ideias para um novo aplicativo. Quando seu primeiro pedido de financiamento foi rejeitado, ele foi invadido por um sentimento de fracasso que o fez querer desistir de tudo. Jia percebeu que o seu medo de ouvir um não era o que de fato o impedia de seguir em frente e continuar tentando. Foi assim que nasceu o projeto 100 Dias de Rejeição, durante o qual Jia propositalmente buscou a rejeição, fazendo pedidos inusitados e gravando vídeos para seu canal no YouTube. Nessa trajetória, Jia foi desenvolvendo cada vez mais a autoconfiança, criando técnicas para se livrar do seu medo da rejeição. Neste livro, ele revela tudo o que aprendeu a respeito de como fazer um não se tornar um sim, como escolher os melhores alvos para seus pedidos e como é importante perguntar por quê. Sem Medo da Rejeição é um livro divertido e instrutivo sobre como superar o medo e se tornar mais corajoso na vida. O sonho de ser empreendedor. Com apenas 30 anos, o autor já havia garantido um emprego com um salário anual de 6 dígitos. Ele e sua esposa eram proprietários de uma casa de 340 metros quadrados com vista para o lago. Estavam a poucas semanas do nascimento do filho e o casal tinha uma ótima relação. Jiang tinha muitos motivos para estar extremamente alegre, mas estava muito deprimido. Sua infelicidade era profissional. Desde criança, Jiang sonhava em ser um grande empreendedor e até sua adolescência tudo parecia possível. No início da sua vida universitária, viu uma foto de sua infância onde praticava uma das atividades que mais gostava, a patinação. Pensou que poderia desenvolver um calçado com rodinhas que todos pudessem usar, um dispositivo que transformaria o mundo em uma grande pista de patinação. Fez os desenhos e enviou para um tio que admirava muito para saber sua opinião. Jiang recebeu um grande balde de água fria com a resposta do tio, dizendo que tudo aquilo era uma tolice e que ele deveria gastar seu tempo com coisas mais úteis para a faculdade. O adolescente guardou seus esboços no fundo de uma gaveta e desistiu do projeto. 2 anos depois, um homem chamado Roger Adams patenteou exatamente a mesma ideia, tênis patins, e fundou a empresa Hillis. Em 2007, pouco depois de sua oferta pública inicial, a Hillis valia quase $1 bilhão. Jiang rejeitou essa e muitas outras ideias sem antes ter dado chance de elas serem rejeitadas pelo mundo. Quando terminou a faculdade, achava que os elogios e a aprovação que receberia por ter conseguido um cargo de prestígio e uma renda anual na casa de 6 dígitos seriam suficientes para convencer a si mesmo de que estava no caminho certo, mas estava muito enganado. E então sua esposa, prestes a dar à luz, lançou um desafio. Disse que deveria largar o emprego, tirar 6 meses para começar uma empresa do zero e trabalhar o mais duro possível para que desse certo. Se no final desse prazo ele ainda não tivesse decolado ou atraído algum investimento, voltaria para o mundo corporativo. Jiang pediu demissão, mesmo com muito medo. Tinha em mente criar um aplicativo que ajudasse as pessoas a cumprirem com suas promessas de forma fácil e divertida. Recrutou profissionais muito competentes para desenvolver seu projeto, alugou um espaço voltado a empreendedores e iniciou a criação do aplicativo. Após 4 meses, o aplicativo atraiu o interesse de um investidor, o que deixou Jiang extremamente feliz e ansioso, pois estava a apenas 2 meses do prazo estipulado pela esposa em seu desafio. Infelizmente, a resposta do investidor foi negativa. O sucesso não parecia mais um resultado garantido e Jiang começou a duvidar e ter raiva de si mesmo. Voltou para casa esperando um abraço solidário da esposa
mas foi surpreendido. A mulher o motivou a tentar por mais 2 meses, até o prazo combinado. Jung tinha consciência de seu medo da rejeição e decidiu resolver este problema para conseguir seguir em frente. Após navegar por uma série de links, encontrou um site dedicado à terapia da rejeição, um tipo de jogo desenvolvido por um empreendedor canadense chamado Jason Comely, no qual você busca a rejeição de forma proposital, repetidas vezes, para se dessensibilizar em relação à dor da palavra não. Jung se apaixonou pela ideia e decidiu criar um blog onde mostraria a terapia da rejeição, gravando em vídeos a sua experiência. 100 dias de rejeição. Primeiro dia. Começar não era uma tarefa fácil para alguém que tinha tanto medo da rejeição. Jung teve sua primeira ideia ao olhar para um segurança do saguão do prédio onde ficava seu escritório. O que aconteceria se ele o pedisse $100? O segurança iria rir de sua cara? O xingaria? O agrediria? Acharia que era maluco? Todas essas perguntas malucas enchiam a cabeça de Jung, que mesmo assim criou coragem e decidiu ir adiante. Pegou seu celular, começou a gravar e fez a pergunta ao segurança, que respondeu não. Por quê? Era a resposta que previa, mas mesmo assim o deixou transtornado. Para ele, ser rejeitado por dinheiro era uma mistura de fracasso e vergonha. Naquela noite, enquanto editava o vídeo antes de postá-lo no YouTube e no videoblog, o autor teve uma perspectiva totalmente nova da experiência. Percebeu que estava tão apavorado que nem escutou a resposta completa do segurança e muito menos o deu alguma explicação de por que estava fazendo aquele pedido. Decidiu tentar novamente no dia seguinte. Desta vez, queria mostrar confiança e compostura durante o encontro e ver se obtinha o mesmo resultado. Queria ser capaz de sustentar uma conversa e se explicar. Queria até mesmo colocar um pouco de humor no pedido, se isso fosse possível. 100 dias de rejeição. Segundo dia. A ideia do segundo dia surgiu na hora do almoço. Jung almoçava em uma lanchonete quando notou que o refil de bebida era gratuito. Como gostaria de um segundo lanche, resolveu pedir ao atendente um refil de hambúrguer. Obviamente, o atendente negou. Dessa vez, com muito mais calma, finalizou a conversa dizendo que seria um cliente muito mais satisfeito se tivessem refil para hambúrgueres. Sorriu e foi embora. Enquanto fazia a edição do vídeo, pôde perceber que houve algumas melhoras em relação ao dia anterior. Já não estava mais tão apavorado e tímido. A primeira grande lição: o modo como você faz a pergunta e como continua a conversa tem impacto no resultado obtido. Pode não mudá-lo, mas alivia bastante a pressão de ouvir um não. 100 dias de rejeição. Terceiro dia. Jung estava preso no trânsito retornando para casa quando viu uma loja de donuts na beira da pista. Era 2012, época de Jogos Olímpicos, então teve a ideia de pedir 5 donuts interligados como se fossem os anéis olímpicos. Eles diriam não, ele compraria uma caixa de donuts comuns e iria para casa com uma rejeição e uns docinhos como resultado de sua valentia. Jung fez o pedido para a atendente da forma mais carismática possível e foi surpreendido pela atendente que se desdobrou para atendê-lo e entregar os donuts em forma de anéis olímpicos. Ele não conseguiu o não que havia planejado, ganhou muito mais que isso. Neste dia, entendeu que existe um campo muito vasto de possibilidades que muitas vezes não temos acesso apenas por não tentarmos. Jung jamais saberia dessa possibilidade se não tivesse tentado. Além disso, saiu da loja com uma caixa de donuts em formato de anéis olímpicos coloridos e uma sensação ótima de que o mundo é um lugar melhor. Não se tratava mais de obter uma rejeição e apenas lidar com a dor que ela provoca, mas ter a coragem de fazer grandes pedidos. 100 dias de rejeição, do 4º ao 6º dia. Jung foi a uma pizzaria e perguntou se poderia ser entregador voluntário. Foi a um supermercado e pediu uma visita guiada pelo depósito, mas decidiu que deveria intensificar os desafios. Foi então que criou o experimento de rejeição número 6, bater na porta de um estranho e perguntar se poderia jogar bola em seu quintal. O autor foi mais uma vez surpreendido com uma resposta positiva. O rapaz disse que o pedido foi tão estranho que ele não tinha como negar. Jung aprendeu que às vezes a curiosidade pessoal de quem ouve a pergunta pode ditar o resultado, e ao despertar o interesse do outro com o modo como o pedido é feito, pode aumentar a probabilidade de receber um sim.
Em menos de uma semana na jornada de rejeição, Jung achava que tinha aprendido mais sobre negócios e psicologia humana do que em todos os anos que passara nas aulas de administração na faculdade, além de notar a diferença em sua atitude e confiança. Ele continuava no projeto do aplicativo e percebia que estava se tornando um líder que perguntava, ouvia e inspirava, em vez de alguém que apenas dava instruções. Jung vivia uma grande transformação pessoal, mas então aconteceu algo que interrompeu tudo o que estava fazendo e aprendendo: a fama. O sucesso. Quando começou a postar os vídeos, o tráfego em seu site havia aumentado bastante. O vídeo dos Donuts Olímpicos recebeu milhares de visualizações e comentários. O Yahoo News postou o vídeo e vários outros sites do mundo também postaram. De repente, inúmeros jornais e emissoras queriam entrevistá-lo. A história chamou a atenção até de Hollywood e produtores se interessaram pela ideia para a produção de reality shows. Jung tinha imaginado chegar à fama depois de construir a próxima Microsoft ou Google, não porque estivesse tentando lutar contra seu medo de rejeição. O autor foi convidado a participar de um programa de TV junto com a atendente da loja de donuts e o homem que inventou o método dos 100 dias de rejeição. Na plateia estava seu tio, que tanto admirava. Jung resolveu aproveitar a situação e testar mais um pedido, a fim de receber outro não. Pediu que o apresentador cantasse Brilha, Brilha, Estrelinha, ao vivo para seu filho pequeno. E conseguiu mais um sim. O apresentador cantou e ainda elogiou seu projeto ao final da apresentação, dizendo ser fabuloso e inspirador. Jung também foi convidado a dar uma palestra para falar sobre sua experiência de vida e recebeu uma proposta de emprego de um homem que tinha grande admiração, mas negou porque sentia que sua jornada estava apenas começando. O autor começou a questionar: se uma pessoa que teme a rejeição de repente deixasse de sentir esse receio, do que ela seria capaz? Ela não seria melhor em tudo o que fizesse? Todo esse tempo ele tinha se concentrado em lançar um aplicativo baseado em uma ideia bacana, mas agora via bem mais sentido em ajudar as pessoas a superarem seu medo de rejeição e resolveu trabalhar nisso em tempo integral. Em suas pesquisas, descobriu que o cérebro humano encara a rejeição da mesma forma com que encara uma dor física. Na antiguidade, quando vivíamos em bandos e precisávamos caçar e nos proteger de predadores, dependíamos muito mais uns dos outros, e ser rejeitado era quase a mesma coisa que ser condenado à morte. Por isso as pessoas têm tanto medo da rejeição. Jung descobriu que lutava contra uma questão não só psicológica, mas biológica. Porém, em sua trajetória dos 100 dias, notou que quando a rejeição era encarada com bom humor, tudo parecia mais simples. Jung pesquisou mais e descobriu que rir, dançar e cantar são atividades que produzem endorfina, um tipo diferente de opioide que não apenas combate a dor, mas também causa bem-estar. Rir pode ser o mesmo que receber uma dupla injeção de analgésicos naturais de nosso cérebro. Isso explicava por que ele não sentira tanta dor durante os experimentos de rejeição que o haviam feito rir. Repensando a rejeição. Através de sua caixa de e-mails, Jung recebia muitos questionamentos de como lidar com a rejeição ao procurar por emprego. Havia muito tempo que não fazia isso e resolveu aparecer nos lugares com seu currículo pedindo por apenas um dia de trabalho. O autor afirma que quando não se tem medo da rejeição, tudo parece mais fácil. Na terceira tentativa, Jung conseguiu o emprego. Com esse experimento, observou um fato muito importante. As pessoas podem reagir ao mesmo pedido de maneiras bem diferentes, e isso nada tem a ver com quem pede. Ele era a mesma pessoa fazendo o mesmo pedido. Posso trabalhar aqui por um dia? A 3 pessoas diferentes em 3 escritórios diferentes. As respostas delas refletiram suas próprias atitudes, seu senso de curiosidade e sua tolerância a riscos. A rejeição é uma opinião e não uma verdade. Se a aceitação é a única coisa pela qual uma pessoa anseia, tudo o que ela precisa fazer é falar com um número suficiente de pessoas. Há grandes chances de que alguém termine dizendo sim. Perguntar por quê pode abrir um canal totalmente novo de compreensão e possibilidades entre quem faz o pedido e quem o recebe. O mesmo acontece quando recuamos e perguntamos: se você não pode fazer isso, pode fazer outra coisa? Quando Jung experimentou fazer essas perguntas algumas vezes seguidas, descobriu que em geral há bem mais espaço para negociar do que havia imaginado. Em sua jornada, Jung também notou que discutir com alguém que acaba de dizer não
provavelmente é o modo menos eficaz de mudar a resposta da pessoa. O melhor a se fazer é conseguir colaboradores para alcançar o seu objetivo e não rivais. Mudar o tom da conversa ou partir logo para outra opção também é válido. O próximo passo era aprender a posicionar-se para um sim, já que isso envolve persuasão. Jung queria saber que princípios transformavam o não em sim e descobriu que ao explicar o motivo pelo qual ele fazia determinado pedido aumentava muito as chances de receber uma resposta positiva. É importante que as pessoas entendam o motivo de seu pedido e entendam que não serão prejudicadas ao aceitarem. Quando desejar receber um sim, é importante que saiba a quem está direcionando seu pedido. O autor afirma que determinar e conhecer o seu público-alvo altera diretamente o resultado final. Falando não. Como seu blog já havia se tornado popular e Jung havia até participado de alguns programas de TV, as pessoas começaram a lhe fazer diversos pedidos, pedir sessões de treinamento, emprego e a oferecer parcerias em negócios. Por algum tempo, o autor disse sim a diversos pedidos, até isso começar a tomar muito tempo e a atrapalhar sua rotina. Jung não gostava de dizer não, mas precisou aprender para retomar o controle de sua vida. Assistindo a seus próprios vídeos, viu que algumas pessoas eram rudes ao rejeitar seus pedidos e outras eram delicadas e gentis, que mesmo dizendo não, faziam com que ele não se sentisse mal. Jung afirma que ser paciente e respeitoso ao dizer não é um conceito muito simples, mas é surpreendente a frequência com que não o colocamos em prática. Mostrar paciência e respeito pode amenizar o golpe de uma rejeição e, às vezes, até mesmo conquistar o respeito e a compreensão do outro. O lado positivo. A relação que temos com a rejeição pode ser positiva ou negativa, depende da forma que a enxergarmos. Em suas pesquisas, Jung ficou assombrado ao ver a quantidade de pessoas de sucesso que utilizaram a rejeição como fator motivacional. Michael Jordan, Tom Brady, Steve Jobs, George W. Bush foram algumas das personalidades. O autor também conclui que nenhuma grande ideia obteve aceitação universal. Ideias grandes e inovadoras costumam ser rejeitadas porque o ser humano inconscientemente gosta de coisas previsíveis e seguras. Se você tem uma grande ideia, é preciso ter persistência. Transformar a rejeição em algo positivo exige coragem. Exige que você encare a rejeição de frente e veja o que ela realmente é. Uma experiência que pode machucá-lo ou ajudá-lo, dependendo da maneira como for vivida. A diferença é a sua atitude. Jung afirma que a rejeição é realmente como frango. É uma delícia ou horrível, dependendo do modo como você a cozinha. Quando o autor buscou a rejeição, também pôde entender a importância da empatia. Quando se coloca no lugar do outro, é capaz de entender o universo de forma diferente. Qualquer rejeição pode ser uma oportunidade para a empatia se olharmos para ela da maneira certa. Jung estava chegando ao final dos 100 dias e já recebia mais respostas positivas do que negativas. Ele não sabia se já estava bom demais em convencer as pessoas ou se seus pedidos eram fáceis demais. Decidiu pedir algo que a resposta fosse com certeza um não. Foi ao aeroporto e pediu para pilotar um avião. Acontece que o piloto era dono de um giroplano, um tipo de aeronave pequena e aberta que se parece com uma miniatura de helicóptero e pode decolar e pousar com facilidade. O piloto era um entusiasta apaixonado pelo que fazia e encontrou uma oportunidade de dividir com alguém. Jung experimentou o voo mais incrível de sua vida. Se sentiu como um pássaro. Após essa experiência maravilhosa, Jung se questionou: e se eu nunca tivesse perguntado se poderia pilotar um avião? Teria perdido essa experiência toda. Nem mesmo saberia que giroplanos existem. Conforme crescemos, passamos a deixar de pedir as coisas por medo da rejeição e acabamos perdendo grandes oportunidades na vida. Descobrindo o poder. Jung queria usar o seu 100º dia para resolver algum problema real, algo que afetasse pessoas comuns em seu dia a dia, algo que pudesse mudar a vida de alguém. Ele queria que esse alguém fosse sua esposa, que tanto o apoiou desde o início. Certa noite perguntou se ela pudesse escolher uma empresa na qual gostaria muito de trabalhar, qual seria? Rapidamente ela respondeu: Google. Para abraçar o projeto totalmente, Tracy também teria de abraçar os riscos. Decidiram que ela deveria pedir demissão de seu emprego atual e se concentrar 100% na nova busca de emprego. Tracy entrava em contato com antigos e atuais funcionários do Google pedindo uma conversa por telefone,
Ela era sempre franca quanto à sua intenção, pedir que a ajudassem a encontrar uma vaga no Google. Tracy foi chamada para a entrevista por algumas vezes, sendo rejeitada em todas elas. Então, finalmente veio uma quarta entrevista. Desta vez, a descrição da vaga se adequava à experiência dela. Tracy recebeu mais um e-mail de rejeição. Alguns dias depois, recebeu uma nova ligação, pois a Google havia mudado de ideia. Tracy foi contratada. A rejeição, de fato, é só uma opinião. É tão frágil que pode, inclusive, mudar. Ao contrário do que se costuma pensar, a coragem não é inata, mas adquirida. É como um músculo. O modo como você faz uma pergunta influencia diretamente no resultado final. Quando a rejeição é encarada com bom humor, se torna mais fácil superá-la. A dor física e a dor da rejeição são biológicas. Mostrar paciência e respeito pode amenizar a dor de uma rejeição. A relação que temos com a rejeição pode ser positiva ou negativa, dependendo da forma que a enxergarmos. O medo da rejeição pode nos privar de grandes oportunidades na vida. Ideias grandiosas costumam ser rejeitadas. É preciso ser persistente e confiante. Transformar a rejeição em algo positivo exige coragem. A rejeição é uma opinião. Neste livro, você aprendeu que na antiguidade dependíamos muito mais uns dos outros. Viver em bando era a melhor forma de nos protegermos de predadores. Por isso, ser rejeitado era como ser condenado à morte. Trazemos esse sentimento para os dias atuais e não sabemos lidar de forma positiva com ele. O exercício da coragem nos fortalece e nos dá a liberdade de tentar mais vezes até transformar o não em sim. A forma como falamos, o tom que usamos influencia diretamente no resultado final. O medo da rejeição nos priva de muitas conquistas pessoais e profissionais. Lidar com este sentimento de forma bem-humorada e ver o lado positivo das situações traz grandes aprendizados. Perder o medo da rejeição é transformador e libertador. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.